E a tal da greve de fome lá, das pessoas lá, que já foram expulsas de lá na força, né, Zezé? São 6, mas tinha uns 9 lá na escadaria, ali na porta do Supremo. Aí o povo chegou e falou, pode ficar aqui não, segurança. Uns rolaram escada abaixo, sempre aquela coisa do... E o pessoal andou na internet também colocando aí quem são as pessoas, quem são os militantes, né, que estão fazendo essa greve de fome. Tem um lá do MST. Quer dizer, é uma turma que a gente... que é irmão do cantor, né? Do Esqueci, Chico Chico César. E Bom, a gente tem um vídeo aqui sobre o Lula comentando numa ocasião, num passado não muito distante... 2010, lá de Cuba, o caso de Cuba? Exatamente, sobre a questão da greve de fome. Vamos dar uma olhadinha, a gente comenta na sequência. Nós temos que lamentar, mas lamentar, eu diria, como ser humano, sabe, de alguém que morreu. E alguém que morreu porque decidiu fazer uma greve de fome, que vocês sabem que eu sou contra a greve de fome. Sou contra porque fiz, lamento profundamente que uma pessoa, sabe, se deixe morrer por uma greve de fome. Era um Zapata, né? Esses não vão morrer, não. Eles não vão desistir antes, fica tranquilo, não vai rolar. Eram militantes lá de Cuba, né? Esse realmente é um preso político, né? Exatamente. E ele acabou morrendo e deu esse rolo todo. E o Lula visitava Cuba quando deu essa entrevista coletiva lá, falando que é contra a greve de fome. Teve um outro episódio. Foi aquela história. Lula, sempre amigo dos irmãos Castro. Cuba, uma ditadura de mão pesadíssima, com um monte de opositores ao regime lá nos porões das cadeias da ilha. E aí o Lula vai me fazer a visita. Vinha há muito tempo durando essa greve de fome desse cara que estava preso, né? E aí ele morre justamente quando o Lula vai para Cuba. E aí, todo mundo cobrando do Lula uma posição, inclusive, de tratar desse assunto de direitos humanos, de libertar esses caras que estavam presos lá em Cuba. E aí, o que acontece? Ele sai com essa aí, mas isso daí era pro cara, não vale pro cara. Pros grevistas de fome dele aqui, tudo bem. Mas esses daí não vão aguentar nada, não. Fica tranquilo. Não, até porque você falou que eles não vão aguentar e tal. Tem até um episódio que a gente não consegui no arquivo aqui, mas o próprio Lula dando entrevista, contando no período ainda lá da ditadura militar, que ele foi preso e tal, e que ele contava algumas passagens com o então chefe da Polícia Federal lá, o Romeu Tuma, e ele dizia que ele se propôs a fazer uma greve de fome num período e deixou umas balas escondidas para chupar depois. Quer dizer, ele estava sabotando a própria greve de fome. E descobriram e jogaram fora as balas dele. Bom, mas vamos ver até onde vai essa greve de fome. Tem uma turma ironizando na internet, colocando assim, força aí, pessoal, continua com a greve de fome. Olha, e eu vou te contar, viu? Eu tava precisando fazer uma grevinha de fome também, porque, olha, que eu tô ganhando de peso, é brincadeira. Eles também são meio rolicinho lá. Você topa uma greve de fome, ou Rose? Depende qual que é a causa. Emagrecer, Rose, sim, por exemplo. Não, eu não sirvo fazer regime, não sou. Mas é uma coisa muito comum. Não, ela é magrinha, seca, jejum, Rose, por exemplo, é uma coisa muito comum na nossa igreja. A gente faz jejum direto. Jejum, dependendo da causa. Passa fome, assim? Passa fome, sim, passa fome. Mas por isso que eu falo pra você. Vai dar certo pra mim. O jejum ou uma greve de fome depende muito da causa. Assim, eu acho que do objetivo, né, Zezé? E na questão religiosa, o jejum é uma ferramenta espiritual que ela é muito utilizada pelos crentes. E a gente faz mesmo, assim, com muita seriedade, mas é com muita seriedade. Então, por isso que eu falei para você que depende da causa, viu, Sena? O jejum, eu acho que ele tem mais um apelo de devoção, de uma privação por conta uma espiritualidade. Exatamente, não é uma extorsão. Você fala, vou parar enquanto não soltar o preso. Eu tomei pedrada ontem justamente porque eu falei que, olha,
Eu não vou usar a mesma expressão, porque falaram que é feio falar o que eu falei, assim, saco cheio. Eu falei, eu nunca achei que fosse feio, assim, mas, né? Enfim, eu acho que é para deixar a gente irritado, essa greve que eles inventam. Aí falaram, pô, é um direito legítimo do trabalhador. Tudo é legítimo, mas você fazer uma greve de fome para poder sensibilizar autoridades a deixar um bandido sair e não cumprir a pena que ele deve por ter prejudicado a sociedade, caramba, né? Isso é legítimo? Isso é você olhar com respeito a umas figuras dessas? Mas nem de longe dá para respeitar essas pessoas. Eu acho, gente. Eu acho que quem faz esse jejum e essa greve de fome, eles acreditam mesmo que haja inocência. Eu acho. Você acha? Eu acho. Eu não acho, não. Eu acho. Porque, assim, eu não acho. Quando você conversa mas são com militantes pagos, ou... Mas quando você conversa com os petistas, mesmo quando você fala, olha, tem prova, a história do Lula, da PGR pedindo a história do apartamento, quer dizer, que ela colocou, já está comprovado que a construtora, o apartamento era dele, fez reforma para ele, não existe dúvidas quanto a isso, mas quando você conversa com eles dizem que é tudo uma questão de ilação, que são provas forjadas, que não tem provas, e eles creem e acreditam nisso. Por isso que eu digo para você, Sena, quando eles vão fazer esse jejum, eu, por exemplo, eu não acho que o irmão do Chico César é pago para fazer a greve de fome. Eu não acredito. Acho que seja. Eu acho que eles acreditam na inocência, acho que é uma perseguição, que querem impedir que o Lula seja presidente mesmo, e eu acho, Zezé, eu estou começando a achar, Sena. Não, eu não acho. Eu não acho que esse pessoal faz isso, não. Eu até acho que alguns militantes, algumas pessoas desavisadas, algumas pessoas que não acompanham direito a cena e que confiam no Lula acima de tudo. Mas aí eu tô falando de pessoas desinformadas. O pessoal que está na cúpula, que vive fazendo manifestação, que participa de reunião, que acompanham as coisas, que são informadas. Eu tô falando dos militantes, Sena. Eu tô falando desse pessoal que tá lá, de 11 pessoas lá. Esses aí mesmo também. Eu não acredito neles. Eu não acredito, eu acho. Não, sim, infelizmente, mas não acredito. Opinião, né? Claro. Claro, eu não é irritante. Eu não acredito de jeito nenhum.